Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Hoje, nesse dia 21, de dezembro de 2017, nós estamos iniciando um programa Segue-me, mais um programa Segue-me. Então, eu convido você a participar com a gente, a ficar aí durante esses 40 minutos, para a gente estar ouvindo uma entrevista. Nós vamos entrevistar hoje o garoto João Paulo, do Rotaract. Nós vamos hoje entrevistar também o padre Renato, da paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora de Altaraguaia. E nós vamos rezar um pouco com você. Nós vamos falar hoje desse tempo que nós estamos vivendo, desse tempo do Natal, esse tempo tão bonito, esse tempo que enche o nosso coração de esperança, enche o nosso coração de muita alegria, de muita paz. Eu vou, nesse momento, entrevistar o padre Renato, da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Ele está aqui com a gente para nos ajudar, para responder algumas perguntas e onde a gente vai estar falando com ele. Oi, padre, boa noite. Uma boa noite a todos os amigos que nos assistem nesse momento. É uma satisfação estar aqui com você, Júlio, para a gente fazer esse bate-papo legal sobre o Natal. O que significa o Natal, né? E as comemorações natalinas, a simbologia do Natal, a importância desse resgate da simbologia natalina para nós católicos, né, sobretudo. Que bom, padre. Então seja bem-vindo, né? Nessa noite aqui. Obrigado, senhor, por ter aceito o nosso convite. Eu quero iniciar então, padre, já perguntando uma coisa simples que muitas vezes a gente vê, não só dentro da igreja, mas em vários locais que a gente chega, algumas casas até, né? A gente chega e está um presépio montado, né? O presépio está lá as imagens, né, de José, Maria, alguns animaizinhos ali do lado, né? E por que do presépio, né? O que significa o presépio nesse momento para a gente? Ele significa a comemoração do Natal, né? Que é simbolizar a fé, lembra o amor, lembra o nascimento de Jesus. E por que nas casas? Porque a igreja entende que a família é a igreja doméstica. Haja vista que a igreja ela começa se reunindo nas casas, né? Século I, século II, depois de Jesus. Então fazia os encontros de orações, onde os discípulos liam a palavra do Senhor e todos ouviam e compartilhavam e conversavam, dialogavam sobre essa palavra do Senhor. Então o Natal ele simboliza o nascimento de Jesus. Por isso que se o presépio nas casas, né? Para dar esse sentido natalino. Família, né? Certo. E também ele vai surgir no ano 1223 com São Francisco de Assis. São Francisco pede para montar na igreja, mas nas paróquias não era permitido montar, né? Colocar imagens e tudo, né? Então São Francisco pede e é dada a permissão. Então começa, né, na Itália, 1223, e daí para frente as famílias aderem a isso, né? E cada um monta lá as imagens, né? Presépio. Padre, e tem uma época, uma data certa para iniciar? Tem alguma coisa litúrgica a respeito do presépio? Tem uma data certa para ser montado e uma data certa para ser desmontado? Sim, Júlio, tem, né? Se começa ali logo lá na primeira semana do Advento e termina no dia 6 de janeiro, né? Que a Igreja Católica celebra a chamada Epifania do Senhor. O que significa Epifania? Manifestação da glória de Deus. Então tem toda uma sequência. Então, naquele período ali, né, lá da primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, até o dia 6 de janeiro. Né? Tem toda uma simbologia. Tem toda uma simbologia e o objetivo, né, é para se comemorar, né, para que todos se
entendo a importância do Natal. E cada objeto tem um significado. Por exemplo, os animais, né? Os animais representam a natureza, a serviço do homem e de Deus. Então veja o significado, né? O anjo significa o mensageiro de Deus, o comunicador, aquele que comunica a boa notícia. Os reis magos significa, né, que eles querem representar a ciência que vai ao encontro do Salvador. Né? Então, a verdadeira ciência nos leva à fé, que vai ao encontro do Salvador, o Salvador que é o caminho que deve percorrer até Deus. Uma pergunta, a manjedoura, qual é por que uma manjedoura, né? O que é uma manjedoura, né? Que tem gente às vezes fala, nasceu numa manjedoura, mas o que é uma manjedoura? Né? Na realidade, na essência, o que é uma manjedoura? E por que Jesus veio a nascer numa manjedoura? Qual é a simbologia? Qual é não seria simbologia, não sei qual a palavra certa, mas por que veio a nascer na manjedoura? A manjedoura, Júlia, é uma espécie de coxo, né? Onde se colocavam capim, sal e outros elementos para os animais, né? Coxa, quer dizer, Jesus nasceu pobre, deixou todas as riquezas do mundo, né? Materiais, né? Mas se fez rico pelo amor de Deus, né? Então significa desapego, humildade. Esse é o grande significado da manjedoura, né? Que é uma espécie de coxo. Né? Isso significa que os cristãos, olhando para esse significado, precisa ser humilde, né? Que possa exercitar a humildade em Cristo Jesus. Né? Desapego. O ser humano deve ser desapegado. Quer dizer, o fundamento não é os bens materiais. Os bens são auxílio. Aquele que nos auxilia para viver com dignidade. Mas ele não é o fundamento, não é aquele que norteia a nossa vida. Né? A maior riqueza é o amor ao próximo, é anunciar a boa notícia, anunciar a boa nova, né? Acreditar em Jesus, crer em Jesus, fazer a vontade dEle, né? E receber Ele como a luz verdadeira. Esse é o grande sentido. O que o senhor diria àquelas pessoas que de repente têm vontade de colocar um presépio em casa e às vezes falam, mas eu não sei por que isso e o que o senhor daria hoje um conselho para se montar todo ano, deixar seu presépio guardado e chegar nessa época estar montando um presépio existe alguma oração, alguma forma para se introduzir esse presépio em casa ou não? Como que é? Você falou da oração. Não tem uma oração específica, porque a oração é algo que brota do coração. É uma necessidade que brota de dentro, né? Então eu vou montar ele na minha casa, né? E posso ir rezando todos os dias, seja de manhã ou seja à noite, né? Com a minha família, né? Ou né? O importante é o sentido, é o significado que se dá para ele. Né? Eu posso escolher a leitura de Lucas, do capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, eu posso ler e eu posso fazer uma oração de súplica, uma oração de pedido, ou de louvor, de agradecimento, né? Porque a oração, eu entendo, é um estado de espírito, né? Eu não conheço assim, especificamente uma oração para se fazer, né, ao montar o presépio, né? Mas, porque eu creio que é algo muito espontâneo, muito próprio, né, de quem monta, né? E uma outra coisa, você me perguntou, aonde conseguir? Sempre nas lojas, né? Nas lojas católicas, né? Se tem, né? Também pode-se comprar no Mercado Livre também, né, via internet, né? Mas nas livrarias católicas é o mais ideal, porque vem todas as imagens, né? Tem toda a simbologia, né?
E deve haver, sim, algum livro que orienta, né? Deve ter algum livro que traz as orações também, né? A Paulos, por exemplo, a Vozes, a Paulinas, né? Todos eles têm um referencial, né? Um itinerário, né? Então, mais uma pergunta para o senhor. Eu vejo que nas igrejas, principalmente, né, a gente chega e no presépio não está a imagem de Jesus ainda, né? Sim. Tem um dia certo, a celebração, né, para ser introduzida aquela imagem de Jesus menino, né, Jesus criança naquela manjedoura. E quando que é feita essa celebração, né? Como que é feito? Então, Júlio, você me perguntou quando que era colocado Jesus na manjedoura, né? No momento que se celebra, né? Do dia 24 para o dia 25, né? O fato de Jesus não estar na manjedoura é porque ainda não nasceu, né? Então, quando se celebra, nesse período do dia 24 para o dia 25, a igreja entende que Jesus já nasceu e veio ao mundo, então se coloca Jesus na manjedoura, né? Mais uma pergunta. A gente percebe, e está na palavra de Deus, né, que os reis magos trazem ouro, incenso e mirra, né? Tem um significado esses presentes que os reis trazem ao menino Jesus? Qual é o significado de cada presente? Tem um significado que é muito importante, né? Tem toda uma simbologia e a simbologia é muito rica, né? Por exemplo, o ouro significa a realeza, né? Que é dado aos reis, o ouro, né? O incenso, por exemplo, significa a divindade, né? Que é dado ao sacerdote, né? O sofrimento, a eternidade, né? Então, e Jesus ia passar pelo sofrimento e o seu reino ele é eterno, né? Então, de toda a simbologia. A simbologia do pai adotivo, José, né? O pai adotivo de Jesus que assumiu, né, como filho o próprio Jesus, né? Então ele passou pela experiência humana, né? E a mãe, Maria, né? É aquela que deu seu sim à vontade de Deus, né? E por ela a humanidade recebeu Jesus, né? Então, tem toda uma simbologia por trás. Por exemplo, o próprio menino Jesus, né? É o Filho de Deus que se fez homem para dar a sua vida pela a humanidade. Então veja que tem um significado, só que ao longo da história, né, essa catequese, esse ensinamento, né, foi deixando de lado, né? Quer dizer, a simbologia do Natal se tornou mais algo comercial, né? E nós precisamos fazer esse resgate, né? Tem todo um sentido, né? É um tempo de paz, é um tempo de harmonia, é um tempo de alegria, né? É um tempo de reconciliação, porque a luz de Deus veio ao mundo, que é Jesus. E para nós católicos, sobretudo, a gente tem que dar importância a isso, enfocar a isso, né? Padre, por enquanto, obrigado, né, pela entrevista, pelo ensinamento que o senhor trouxe para nós. Eu quero chamar o intervalo, né? No próximo bloco a gente continua com o programa Segue-me e convidar o senhor para ficar com a gente, para que no final do programa o senhor reze com a gente, né? Obrigado, senhor. Continue conosco. Eu quero convidar você a ficar aí. Espere, né, no próximo bloco, no final a gente vai rezar um pouco, o padre vai continuar com a gente. Então, toma um copo d'água e espere a gente. Deixa tu